Olá, por que casas americanas de madeira leve, que é o sistema estrutural mais comum dos Estados Unidos, não vão ganhar mercado no Brasil? Tem algumas empresas recentemente que estão tentando trazer esse sistema para cá, e apesar de que algumas casas estão sendo feitas nesse sistema no Brasil, vai ser um sistema extremamente de nicho, que vai ser mais para vender para pessoas que querem comprar uma casa que parece uma casa americana. Mas não vai ser um sistema que vai ganhar alguma fatia considerável do mercado. Por que eu estou falando isso? Vamos lá então. Primeiro motivo. Primeira questão. O que é madeira leve? Madeira leve é um sistema construtivo que é bem comum nos Estados Unidos da América e no Canadá, mas também é comum no norte da Europa, Austrália e partes da Ásia. Okay? Principalmente no Japão é bem comum esse sistema. Tá? Basicamente é um sistema com centenas ou até milhares de peças leves que podem ser montadas manualmente a uma velocidade muito maior que madeira pesada, que seria um outro sistema também de madeira. Ok? Ou uma obra de esporte também pode ser montada muito mais rápido que uma obra de alvenaria, por exemplo. Justamente por quê? Porque é feita uma parede, levantada a parede e ela está pronta. Tá? A parte mais importante desse sistema, a inovação que ele teve, se for falar, nossa, qual que é a diferença dele para outros sistemas? É que ele é leve. Ok? Essa é a parte mais importante do sistema. Por quê? Porque significa que ele não vai precisar de maquinários, que ele não vai precisar muitas pessoas para levantar uma parede. Ele pode ser feito tecnicamente por 2, 3 pessoas tranquilamente, ou até uma pessoa sozinha, se tiver tempo suficiente. Ok? Tá? As peças em si, com peças de madeira tipo de 4x9, que é conhecida nos Estados Unidos como 2x4 polegadas, na verdade tem 1,5 por 3,5, mas 2x4 que eles chamam, né? Que é basicamente uma vigota de madeira, né? E a gente chama no Brasil, né? Tá? E elas são maiores em paredes externas, tipo 4x14, 4x19 paredes externas, e nas lajes, nas vigotas do deck, tecnicamente, 4x29 até 4x30, dependendo do caso, tá? Vai ser comum, ok? Em inglês, o sistema é chamado como? De Light Wood Framing, ok? Ou seja, madeira estruturada leve, perceba o leve, tá? E daí quando algumas empresas importaram o sistema no Brasil, jogaram o fato de ser leve fora e chamaram só de wood frame, tá? Por que eles chamam isso? Porque casas de madeira no Brasil, nos Estados Unidos são todas feitas de madeira leve, tá? Mas existe também o sistema de madeira pesado, 99% feito de madeira leve. Tá? Por que eles fazem isso? Porque se falassem casa de madeira, não poderiam vender como sendo um sistema gourmet. Ok? Mas basicamente é uma casa de madeira leve. Okay? E por que leve? Justamente porque os elementos leves. Não é que uma casa de madeira pesada vai ter um peso muito maior na obra, apesar de ter um peso um pouquinho maior, a diferença de peso não é considerável, a questão é mais da montagem da obra como um todo. Ok? Próxima questão, madeira leve é um sistema de casas e sobrados? Não, né? Porque a questão é, o que veio para o Brasil foi só isso. Mas, o que é bem comum nos Estados Unidos e no Canadá é justamente o que? O padrão 5/1. Né? O que é isso? É um primeiro pavimento ou de blocos de concreto e tudo mais, ou de concreto em si, né? E do segundo em diante de madeira leve, ele é chamado de 5/1, ou seja, 5 acima de 1. Por quê? Porque a quantia máxima permitida no código americano, no IBC, né, que na verdade é o código internacional, de andares sem uma grande resistência a incêndios é 5 pavimentos. Ok? Então é feito o quê? É feito 5 pavimentos de madeira leve, mas o térreo é feito de concreto ou de alvenaria. Tá? Existe um motivo muito bom, tá, para o sistema seguir, não fazer o térreo de madeira. Por que eles não fazem? Tá, assim, eu posso fazer no máximo 5 pavimentos de madeira. Por que eu não faço só 5 pavimentos de madeira? Por que 6 pavimentos? Porque o primeiro de concreto e 5 de madeira. A gente já vai ver. Tá? Agora, primeira questão, durabilidade. A cultura americana aceita mais facilmente que uma casa antiga seja demolida, ok? Para construir outra nova. Tá? E no Japão é mais ainda. Tá? Ok, vai colocar nova tecnologia, vai fazer um arquitetura diferente e tudo mais. No Japão, uma casa tem durabilidade muito pequena. Tá? Uma pessoa que nasceu numa casa vai trocar de casa, tipo, a casa vai ser demolida, vai ser construída outra, vai ser demolida de novo antes da pessoa morrer, em média. Tá? E a questão é, nos Estados Unidos também é comum que a casa não tenha tanta durabilidade. Já no Brasil, a gente não tem isso. Tá? A gente tem a ideia de que se eu comprei uma casa, imagina, minha mãe comprou uma casa, meu pai comprou uma casa faz
30 anos e eu herdei essa casa. O que uma pessoa no Brasil pensa? Eu vou morar nessa casa a vida inteira. Ok? No caso, fazer uma reforma, fazer um reparo e tudo mais, mas a questão é, a casa tem que durar décadas, não se entende, na verdade, nem imagina que uma casa perde durabilidade. Não, a gente imagina o quê? Casa é uma coisa que dura para sempre, tecnicamente. É isso que a gente tem culturalmente falando. Ok? Tá? Uma pessoa que compra uma casa com 20, 30 anos de uso, não vai pensar, vou demolir ela daqui a alguns anos e construir outra. Tá? Como a madeira corre risco de apodrecer, deteriorar, corre risco de cupins, a durabilidade dela, média, é menor do que a alvenaria e concreto. Tá? Você vai dizer, tá, mas tem uma casa lá nos Estados Unidos que está desde o século XVII em pé em madeira, ok? Tá? Tem algumas casas de madeira que tem uns que duraram bastante, tá? Mas é uma questão rara. Geralmente, a madeira tem uma durabilidade média menor. É casos raros, são exceções. Entendido? E a questão é, o concreto e a alvenaria tem uma vantagem muito maior para isso. Quanto a isso, né? O concreto armado não tanto, porque ele tem o risco de corrosão do aço se houver cobrimento insuficiente, mas se houver um bom cobrimento e for utilizado um FCK adequado, é perfeitamente possível durar mais de 100 anos com concreto, armado no caso. Tá? E quanto mais quente e úmido, maiores esses problemas. Quanto mais úmido for o contato da madeira ali e quanto mais quente for, menos ela tende a ter durabilidade. Né? E o Brasil é muito mais próximo do Equador do que dos Estados Unidos da América. Motivo número 2, resistência ao fogo. Tá? Entra uma questão, até peguei uma imagem aqui porque um monte de gente vai falar isso. Que é o quê? Tá? Essa aqui é uma imagem de um fogo, ok? Onde as vigas metálicas torceram e arrebentaram e a viga de madeira ficou inteira ali segurando as vigas metálicas ainda. Inteira não, perdeu um pouco da seção, mas ela ainda tinha uma boa resistência. Tá? O que aconteceu aqui? Tá? Por que aconteceu isso? Por que eu estou falando que mesmo assim tem baixa resistência ao fogo? Porque a madeira, conforme ocorre fogo, ela perde espessura. Okay? Se eu tinha uma viga de madeira, sabe, que tenha 15 por 30, okay? E ela ficou em contato com o fogo, depois de uma hora, ela vai ter o quê? Sabe? 10 por 25, ela perdeu 5 centímetros em cada sentido, ok? Isso que acontece. Tá? Agora, se eu tinha uma peça de madeira leve de 4 centímetros e ela perdeu 5, ela sumiu, ela terminou, ela acabou, não tem mais uma peça, entendeu? Tá? Então a madeira pesada tem uma boa resistência ao fogo. Quanto mais grossa uma peça de madeira, mais ela resiste ao fogo, mas madeira leve não pode ser grossa, porque se ela for grossa, ela não vai ser leve. Ok? Tá? Então, madeira leve tem baixa resistência ao fogo. Ela pode ser usada retardantes de fogo, pode trazer mais, mas a questão é, ainda assim, ela vai ter esse problema. Vai ter que gastar mais para conseguir atingir uma questão adequada, enquanto que com alvenaria e concreto, então eu atingiria isso de maneira muito mais fácil. Ok? E a questão é, qualquer fogo, um fogo que você deixar tempo suficiente, ele vai destruir uma estrutura. Okay? Tá? Não tem, uma casa pegou fogo e ficou 8 horas pegando fogo, mas daí o fogo acabou e ela está de pé. Não. Tá? Qualquer obra que pegar fogo, a questão é quanto tempo ela resiste. Okay? Ela vai resistir 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Okay? Tá? Então a questão é, no caso a alvenaria, né, é perfeitamente possível, não tem nada de difícil fazer uma alvenaria, por exemplo, para durar 4 horas no fogo, tá? Com um TRF, um tempo de resistência ao fogo de 4 horas, tá? Madeira, para passar de 1 hora, você tem que se esforçar muito, ok? Mas é uma questão que isso aqui é mais uma questão que uma pessoa vai pensar, não é uma questão tanto econômica, porque um fogo é bem raro, mas ainda assim é uma questão a se pensar. Motivo número 3, aversão cultural e qualitativa a paredes leves. Tá? A ideia de que uma pessoa pode aplicar um jogo de corpo na sua parede e entrar na sua casa, ela é aceita nos Estados Unidos da América, tá? Mas totalmente inaceitável no Brasil, tá? Vai ser uma questão que vai ser muito difícil mudar essa questão cultural, né? Ainda mais no Brasil isso, ok? Então, se você pensa assim, tem uma pessoa do lado de fora da sua casa, ela corre contra a sua parede e se joga contra a parede, o que vai acontecer? Uma parede de alvenaria, ela vai quebrar o braço. Ok? Quebrar o ombro, dependendo do caso. Tá? Agora, numa parede de madeira, uma parede de madeira leve, onde ela tem só uma vigota de madeira a cada 40, cada 60 centímetros,
e uma chapa de menos que 1 centímetro de espessura de cada lado, uma pessoa que se jogar com força vai conseguir arrebentar uma parede. Ok? Além disso, o sistema estrutural de madeira leve é conhecido pela mão de obra. Não é conhecido pela mão de obra. Ele não é conhecido pela mão de obra e por engenheiros. Ou seja, para começar a crescer isso no mercado, primeiro que você tem que mudar toda a questão cultural das pessoas começarem a aceitar uma parede onde, se alguém se jogar contra as paredes, se um carro acertar essa parede, se uma pessoa acontecer qualquer coisa, vai furar essa parede e é perfeitamente normal. Ok? Tá? Mas a outra questão é, depois de resolver todo esse problema cultural, você vai ter que treinar muita mão de obra para começar a aprender a executar isso aqui e muito dinheiro para projetar isso aqui e executar isso aqui corretamente. Tá? Além disso, paredes leves sofrem de vários problemas que não estamos acostumados a lidar. Ok? Tá? Por exemplo, insetos e ratos podem entrar e viver dentro de uma parede. Tá? Isso é uma questão que a gente olha nos desenhos e não entendia. Né? Eu quando era criança, pensei, como que no desenho do Tom e Jerry, como que o Jerry morava dentro de uma parede? Não faz sentido. Como que ele mora dentro do tijolo? Eu pensava que tem duas paredes, ele mora entre uma parede e outra, não. Né? A questão é que, realmente, em uma obra de madeira leve, de metálica leve, ratos podem morar dentro da parede. Eles vão lá, comem aquele 1 centímetro ou menos, né, de madeirite ali e entram dentro da parede e podem morar na parede, porque uma parede de madeira leve, ela tem 10% dela ou menos é realmente madeira, 90% é um buraco. Ok, ele pode ter revestimento e tudo mais, mas ele é buraco, ele é aberta por dentro. Entendido? Tá? Então, a questão é que a gente não está acostumado com essa ideia, que pode ter um rato, pode ter abelhas dentro da minha parede. Não faz sentido isso. Eu não consigo olhar para uma parede de concreto, uma parede de alvenaria, um pilar de concreto e pensar, não, mas tem um rato morando ali dentro. Não faz sentido. Mas numa parede de madeira acontece. Né? O único caso especial que a gente poderia ter seria uma amarração chinesa, né, que é um tipo especial de alvenaria, onde os tijolos feitos de pé e deixado um espaço vazio no meio, aí quem sabe poderia ter um rato dentro. Inclusive chamam isso aqui de amarração, em inglês seria amarração chinesa, e em inglês eles chamam de hat trap, armadilha de ratos, tá? Ou Chinese bonds também. Mas a questão é uma coisa bem fora do padrão. Tá? Esse problema, tanto de alguém se jogar contra a sua parede, quanto ter infestação de animais, reduz conforme a obra sobe. Esse é outro motivo, né, que o primeiro andar de concreto de alvenaria e o segundo pavimento em diante, o primeiro pavimento, né, e a laje, claro, mas a questão é, primeiro pavimento de alvenaria e segundo pavimento de madeira é uma questão que muitas vezes é aplicado. Tá? Por quê? Porque vai ser muito difícil uma pessoa correr e fazer um jogo de corpo contra o segundo pavimento de uma obra. Tá? Vai ter que ter um morro que vai precisar de uma rampa, alguma coisa assim, e ainda vai ser bem difícil e raro. Ok? Tá? Mas no contra terra é bem fácil. E vai ser bem difícil também um rato conseguir subir a primeira parede de concreto, de blocos de concreto de alvenaria, né? E conseguir atingir o segundo pavimento onde tem madeira. Tá? E também ratos não entram dentro do furo do bloco. Tá? Por exemplo, pessoal, ele pode entrar dentro do furo do bloco, mas como é que ele vai fazer um buraco no concreto? É muito mais difícil um buraco no concreto que fazer um buraco na madeira para um animal que não tem ferramentas. Ok? Motivo 4. Custo. O sistema de madeira leve foi desenvolvido no primeiro mundo para aproveitar a madeira barata e economizar em mão de obra cara. Tá? É uma questão que, no primeiro mundo, o custo da mão de obra é maior, o custo do material é menor, relativamente. Porque vocês mas lá nos Estados Unidos o custo da madeira é maior que no Brasil. Ok, mas relativo à mão de obra, essa é a questão. Tá? Então, ele foi desenvolvido lá para economizar em mão de obra cara. Tá? E recentemente, nos últimos anos, aí, a gente vai pegar no mundo inteiro, né? A madeira se tornou mais cara e a alvenaria se desenvolveu com blocos de concreto. Porque a alvenaria da década de 30, da década de 40, não era blocos de concreto. Era tijolo maciço. Eu vou pensar em elementos estruturais para múltiplos pavimentos. Ok? Atualmente, se a gente for pensar em alvenaria estrutural, logo a gente imagina já um bloco de concreto. Tá? Por quê? Porque é uma metodologia muito mais eficiente, são muito menos blocos, é mais rápido de executar blocos de concreto comparado a uma parede de tijolo macio estrutural. Ok? E a alvenaria
voltou a se tornar mais comum em obras americanas. Ainda não é, tá? A principal ideia é madeira lá, mas está surgindo obras de blocos de concreto nos Estados Unidos, ok? A questão é, no Brasil, o custo da mão de obra é menor relativo ao material, ok? Não é igual nos Estados Unidos, o principal custo é mão de obra, tá? Então, como o custo do material é maior, uma maneira de economizar material é muito mais feita que uma maneira de economizar mão de obra. Okay? Então ele não tem essa vantagem. Vou fazer uma parede de madeira ao invés de fazer uma parede de blocos de concreto e eu vou ter economia. A parede de tijolo furado vai ser mais barato ainda, mas a questão é, eu não vou conseguir economizar, não vai ser o método mais barato de construir uma obra usando madeira leve. Okay? Além disso, o custo da madeira leve não se limita à madeira. Ele também é influenciado pelo custo das chapas de vedação, que vai precisar pelo menos 2 chapas, uma de cada lado de vedação, ok? Tá? Se for no ambiente úmido, vai precisar de uma chapa que tenha boa resistência contra a umidade, ok? Não, vou usar gesso, ok? Gesso não vai funcionar no ambiente úmido. E, além disso, ela vai precisar de um isolamento termoacústico, algo essencial para uma parede nesse sistema. É uma coisa que não tem no Brasil de aplicar, mas que em sistemas leves é obrigatório. E isso que a gente vai ver agora. Massa térmica contra barreira térmica. São 2 métodos de resistir diferenças de frio e calor e também acústico, né? Mas acústico é mais espessor da parede. Mas a questão é, uma parede no Brasil dificilmente possui proteção termoacústica. Tá? Quando muito a gente trabalha com uma parede mais espessa, ok? Uma pessoa fala, eu quero uma casa que não esquente tanto, né? Ou se mora numa região mais no sul do Brasil, que não esfrie tanto no inverno. O que vai ser pensado? Aumentar a espessura da alvenaria. Okay? Dependendo do caso, usar uma alvenaria também mais, com mais massa, né? Ou seja, uma alvenaria maciça em vez de um tijolo furado, okay? Ou blocos preenchidos em vez de tijolo furado, mas a ideia é a gente aumentar a espessura. Okay? A resistência térmica de uma obra de alvenaria concreto é atingida com massa térmica, ou seja, massa, volume de material. Okay? Tanto das paredes quanto da laje. Né? E esse volume que vai acontecer é, o sol bate, amanheceu, o sol começou a bater na obra. O que vai acontecer é que vai começar a esquentar a parede. Só que como a parede ela é robusta, vai levar tempo até essa parede esquentar e daí esquentar o lado de dentro, ok? Esse é o sistema que a gente chama, digamos, essa é a capacidade térmica usando massa térmica, ok? Quanto mais massa, quanto mais material dentro do mesmo corpo, mais tempo leva para esquentar ele. Okay? Claro, a parede também serve de barreira, né? Ela dificulta o calor entrar e sair, tá? Mas a eficiência dela não é tão alta aqui. Tá? Esse método é mais eficiente onde a gente tem calor durante o dia e frio durante a noite. Okay? Então, e é uma questão que boa parte do Brasil, sim, claro. Norte do Brasil não tem calor dia e noite sempre. Boa parte do tempo, sim. Tá? Sul do Brasil não tem meses que é frio dia e de noite também? Sim, mas a questão é, quase todo o Brasil, pelo menos alguns meses do ano, vai ter dias quentes e noites frias. Okay? Ou dias mais frios que claro, a noite sempre vai ser mais fria, mas que na noite seria bom se tivesse um pouco mais quente e no dia seria bom se tivesse um pouco mais frio. Entendido? Já a resistência térmica de uma obra em madeira leve é atingida com uma barreira térmica, porque ela não tem tanto volume. Okay? Lembra, quase toda ela é um buraco, ela é vazia. Okay? Então isso é atingido como? Com um revestimento. A gente vai fazer uma barreira térmica, a gente vai impedir o calor de entrar ou sair. Ok? Tá? É feito um revestimento em toda a obra, inclusive no telhado e para regiões com neve, inclusive no piso. Ok? Tá? Então, um piso no Brasil. O piso no Brasil é compacta bem o solo, coloca um laço de brita e faz uma camada de 7 centímetros de concreto. Ok? Isso é um piso normal no Brasil. Então, um piso contra piso térreo. Ok? Agora, a gente vai pegar uma casa feita em uma região muito fria, o que geralmente é feito é o que? Faz um piso, coloca um revestimento termoacústico. Muitas vezes até eles usam insulação ali dentro, eles usam uns tubos e tudo mais para esquentar ali dentro, né, onde vai passar água quente e tudo mais, e em cima ainda vai ter uma camada ali, que pode ser de concreto, pode ser outro sistema, mas que a gente está criando várias camadas, está criando um piso muito mais pesado. Ok? Tá? E é uma questão que no Brasil, do jeito que eles estão fazendo isso, mas esquecendo que o piso também é diferente. Tá? E a outra questão é, além disso, é feito no telhado um revestimento, ok? E em todas as paredes é aplicado também revestimento, ok? Impedindo que o calor entre ou saia da obra.
tá? Mas não acumulando calor nas paredes, porque as paredes têm pouca massa térmica. Então, o que vai acontecer é que, se for pensar uma obra de alvenaria, o sol acerta essa obra e ela começa a esquentar, ela vai absorver mais calor, mas ela leva mais tempo para esquentar porque tem muita massa térmica. Tá? Já uma obra de madeira leve, o sol vai bater e ela vai refletir esse calor. Então ela vai levar mais tempo para esquentar, mas é porque ela reflete o calor, ela não deixa o calor entrar na obra. Ok? Esse método é mais eficiente onde é frio ou quente por vários dias. Tá? Por quê? Porque se de dia está frio, eu não consigo aproveitar o calor do dia durante a noite, porque no dia não estava calor. Okay? Tá? E, obviamente, é possível combinar ambos. Tá? Não é possível. Se a gente for trabalhar com madeira leve, não é possível aumentar drasticamente a massa térmica dela. Tá? Mas, se eu tenho uma boa massa térmica, é bem fácil aplicar uma barreira térmica. Né? E tem uma parede tanto com massa quanto uma barreira térmica. Tá? O ICF funciona assim, onde ele tem uma camada de isopor, uma camada de reboco, uma camada de isopor, uma camada de concreto, outra camada de isopor e outra camada de reboco, e aí ele tem 5 camadas ali, e o concreto no meio vai gerar uma grande massa térmica, e o isopor vai gerar uma grande barreira térmica. É claro, se tiver isopor passando pelo concreto, perdeu a capacidade de massa térmica, mas a questão é, né, porque aqueles blocos que isopor passa dos dois lados, não é concreto puro, né, é o concreto furado, né, fazendo uma grelha, perde muita eficiência da massa térmica, mas ainda assim, ele tem uma barreira térmica excelente e uma certa massa térmica. Tá? E se eu fizer uma parede de alvenaria e aplicar um revestimento, por exemplo, fiz uma parede de alvenaria, coloquei uma lã de rocha, coloquei uma chapa de drywall, beleza, eu atingi uma parede com tanto massa térmica quanto barreira térmica elevada. Entendido? Tá? E motivo 6, tipos de esforços. Okay? Madeira leve é comum em regiões com terremotos fortes, pois estruturas leves sofrem menores esforços com deslocamentos horizontais pesados, que é o caso de terremotos principalmente. Okay? Inclusive castelos no Japão eram feitos de madeira, tá? Porque eles provavelmente tentaram fazer alguma vez um de pedra e ele desmoronou. Okay? Tá? Então, em qualquer região com terremotos pesados, um sistema leve vai ser muito melhor. Tá? Como o Brasil tem terremotos bem pequenos, tá? Ocorre terremotos. A norma fala o quê? Ignora que tem terremoto no Brasil porque é muito leve. Mas a questão é, até acontece, mas eles são muito menos críticos que o vento no Brasil. Ok? E acaba não sendo um problema isso. Tá? E além disso, a alvenaria, apesar de ter desvantagem contra terremotos, a alvenaria amarrada ou alvenaria armada não tem esse mesmo problema. Tá? E também não tem muito menos problema com vento, se for questão, né? Porque vai ser uma força horizontal com uma força horizontal fixa. Tá? A madeira leve é menos eficiente em regiões de ventos fortes, porque como ela é um sistema leve, né? A gente pensa, um copo d'água vazio, um copo d'água cheio, um copo descartável. Ok? Eu ligo o ventilador, qual que sai voando? O que está vazio, porque o que está cheio tem mais peso, então é mais difícil ele sair voando. Ok? Então a questão é que contra ventos muito fortes, um sistema pesado é mais eficiente, porque ele impede a estrutura de levantar. Ele é uma âncora. Okay? Tá? Tanto é que digamos, o estado que mais cresce a alvenaria nos Estados Unidos é a Flórida. Por que a Flórida? Porque a Flórida tem furacões pesadíssimos. Okay? Então, e tipo, ventos assim, mais de 250 km por hora. Tá? Então são ventos extremamente fortes. Okay? É uma questão que realmente ela precisa, uma alvenaria vai ter uma vantagem pesada nesse caso. Tá? E questão final, né? Madeira leve não é o sistema que mais vai crescer no Brasil, tá? Mas qual é então? Tá? O que mais cresceu nos últimos anos e que tende a continuar crescendo cada vez mais é a alvenaria estrutural e outros sistemas de parede estrutural de concreto, porque a gente aproveita que a nossa mão de obra é mais barata que o material, a gente aproveita a qualidade da mão de obra, porque a mão de obra no Brasil, basicamente, o que os pedreiros sabem fazer? Eles sabem fazer alvenaria amarrada, onde o engenheiro fingiu que era concreto armado e daí faz uma maluquice intermediária. Tá? Isso que tecnologia do Brasil inteiro sabe fazer. A questão é, pegar um pedreiro que já fez uma obra e que o engenheiro projetou, fez qualquer de alvenaria amarrada projetada errado e trocar ele, ensinar ele a fazer alvenaria amarrada certo, é muito rápido. Em questão de 5 minutos ele vai saber a diferença. Ok? É bem rápido mesmo, porque a alvenaria amarrada é só
a maneira correta de fazer o que é feito no Brasil. Né? A gente fala, casas no Brasil é feito o quê? E casas, sobradas, mais obras de pequeno porte, finge que é concreto armado, mas levanta a alvenaria primeiro, e daí gera a alvenaria amarrada, e daí aparece um monte de patologia na parede, e ninguém sabe por quê, exceto quem sabe o que é alvenaria amarrada. Okay? Tá? Então é muito fácil trocar, evitar essas patologias, né, e só ajustar o projeto, e um pedreiro normal vai conseguir fazer tranquilamente a alvenaria amarrada. Mas um outro sistema que também é bem fácil de fazer, né, que é bem rápido de treinar a mão de obra, é a alvenaria estrutural. Por quê? Porque o pedreiro no Brasil sabe levantar a parede. Okay? Você chega numa obra, tá? O pessoal técnico no Brasil levanta a parede. Okay? Tá? Tanto é que a graduação de pedreiro no Brasil é o quê? Quem sabe levantar a parede. Okay? Então, se um servente de pedreiro, ele sabe fazer tubulação, ele aprendeu a fazer alguma outra questão da obra, tá? Ainda assim, a questão é, se ele não souber levantar a parede, ele não vai ser considerado um pedreiro. Mas se ele sabe levantar a parede, mesmo que ele não reboque também, mesmo que ele não entenda muito bem de hidráulica ou de elétrica, ele vai ser considerado um pedreiro. Entendido? Tá? Então, a questão é que, no Brasil, saber levantar a parede é uma questão que a gente tem mão de obra para isso. Não falta mão de obra para isso. Tá? Com um pouco de cuidado e ter um engenheiro que cuide, né, e faça executar corretamente, não vai ser difícil levantar uma obra de alvenaria estrutural no Brasil. Vai ser bem fácil. Agora, se a gente for comparar marcenaria, muito menos pedreiros entendem bem de marcenaria. Okay? Então, até tem outra questão que, consequentemente, vai ser um custo bem maior, vai ter uma mão de obra especial, difícil de conseguir. Tá? Então, é por isso que a alvenaria estrutural é o que mais tende a crescer, porque a gente consegue combinar a economia com uma eficiência muito maior que a gente teria com a obra de concreto armado, ou obra fingindo concreto armado, executando alvenaria amarrada. Ok? Tá? E se você quiser ganhar espaço nesse mercado como engenheiro, projetista ou executor, né, que é um mercado que, mal bem, tem maior demanda e menor oferta, okay? Eu recomendo os cursos aqui abaixo, ok? Onde eu demonstro um projeto em alvenaria estrutural, do início ao fim, na verdade, o curso de parede estrutural avançado, múltiplos projetos, né, porque eu demonstro também ICF maciço, ICF com furos e tudo mais, parede de sanduíche aqui dentro da parede estrutural avançada, ok? E se você não for engenheiro civil ou arquiteto, mas você quer aproveitar essa questão da eficiência da alvenaria estrutural com um engenheiro que sabe trabalhar nesse sistema, que entende bem desse sistema, o meu escritório faz projetos para todo o Brasil e, na verdade, faço para fora do Brasil também. Atualmente, eu já fiz projetos para fora do Brasil, de alvenaria estrutural, tecnicamente não, mas já fiz vários projetos Paraguai, Portugal, ok? E a questão é que eu trabalho no Brasil inteiro, né? Já fiz projetos praticamente quase todos os estados do Brasil, né? E você pode entrar em contato comigo para fazer um orçamento pelo link abaixo, tá? Assim como meus livros e cursos também, né? Porque o curso Alvenaria Amarrada é um livro, que eu chamo de curso Alvenaria Amarrada, porque é um curso, mal bem, né? Porque é do início ao fim de uma obra, ok? Tá? E assim como meus cursos, podem ser todos adquiridos no link que está aqui embaixo, então dos meus lados também tem um link, ok? E eu também deixo esse link na bio do Instagram, tá? E você pode entrar em contato comigo também para fazer um orçamento pelo mesmo link, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.